Sim, então quero passar a palavra ao pastor Felipe. I want to hand it over to Pastor Felipe. Boa noite a todo mundo. Good evening, everybody. Não, né? Good evening. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Peace of God to all of Cheguei you. ontem lá de Orlando, estava com a família lá. I was with tempo my de family férias. and just came back from Orlando yesterday on vacation. Tinha alguns homens aí preocupados com minha saúde mental, longe da minha esposa. Some guys were worried about my mental health away from my Eu wife. agradeço aí a oração dos irmãos, foi um tempo muito bom. So I thank you for your prayers. It was a great time. Minha esposa, meus filhos, minha sogra, minha cunhada, meu cunhado. My wife, my children, my mother-in-law, my sister-in-law and brother-in-law, whole family. Tem mais ainda, tem outro cunhado, tem outra cunhada, tem três sobrinhos. Só não vieram os cachorros, porque não, por causa da vigilância, né? Just a whole bunch of people, just the dogs weren't able to come, but other than that, everybody was there. Mas sim, foi um tempo muito agradável lá e, como o pastor Josias falou, amanhã estou pegando um avião, voltando lá para o Rio de Janeiro. It was a great time there. Tomorrow I'm boarding on a plane and heading back to Rio. Para quem não sabe, eu estou num processo aí de legalização para os Estados Unidos. Então, o meu processo é via consulado lá dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Então, eu preciso estar lá. And so I'm sort of going through an immigration process and be finalized at the consulate in Rio. So for the next months, I need to be there to receive the okay from immigration. Eu peço aos irmãos que orem por essa causa, orem por mim, por minha família, para que aquilo que Deus tem realmente, as portas estejam abertas e que possamos em breve aí estarmos juntos e alinhados aqui todo o propósito de Deus aqui. And so I ask that you be praying for me, for my family, for this immigration process, and God willing, may we be soon back here and sort of, hands-on involved in what God is doing here. Amém? Amen. Então, beleza. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu vim aqui, quero hoje, por esse tempo, nesse último domingo que eu estou aqui, deixar uma palavra de Deus para o teu coração. 2 Samuel, capítulo 9. So let's open our Bible, 2 Samuel chapter 9. Um dia Davi perguntou: será que resta alguém ainda da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? So David asked, is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Now there was a servant of Saul's household named Ziba, and they called him to appear before David, and the king said to him, are you Ziba, your servant? He replied. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa mostrar lealdade a Deus? Respondeu Ziba. Tá aqui. Respondeu Ziba. Onde é que tá, mano? Tá aqui. Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. The king asked, is there no one still left in the house of Saul to whom I can show God's kindness? And Ziba answered the king, there is still a son of Jonathan, he is crippled in both feet. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Where is he? The king asked. Ziba answered, he is at the house of Machir, son of Amiel, in Lodebar. Então rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. So King David had him brought from Lodebar, from the house of Machir, son of Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi, ele respondeu: sim, sou teu servo. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor, and David said, Mephibosheth, your servant, he replied. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, o seu pai. Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Don't be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan.
I will restore to you all of the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes como um cão morto como eu? And Mephibosheth bowed down and said, what is your servant that you should notice a dead dog like me? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Then the king summoned Ziba, Saul's servant, and said to him, I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. You and your sons and your servants are to farm the land for him and bring in the crops, so that your master's grandson may be provided for. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. And then Ziba said to the king, your servant will do whatever my lord the king commands his servant to do. So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. And so Mephibosheth had a young son named Micah, and all the members of Ziba's household were servants of Mephibosheth. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém e passou a comer sempre à mesa do rei. And Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table, and he was crippled in both feet. Vamos orar ao Senhor? Let's pray. Pai, muito obrigado por estar aqui essa noite com meus irmãos. Thank you, Father, for being here this evening with my brothers. Essa igreja tão querida, tão amada. This loving church that I love so much. Povo chamado e escolhido pelo Senhor. The people that are called and chosen by you. Nessa noite eu quero pedir, por favor, Jesus, fale conosco. And so this evening I want to ask, Father, please speak to our hearts. Fale conosco, Senhor. Fala até o nosso coração se abrir e te ouvir. Speak so that our hearts will open up and listen to you. E que o seu nome possa ser engrandecido. May your name be glorified. Corações possam ser transformados. May hearts be changed and transformed. Casas aqui representadas possam ser mudadas e transformadas pelo teu poder. May poder. homes and families represented here be changed by the move of your Spirit. Assim eu oro no nome de Jesus. I pray in Jesus' name. Amém. Amen. Irmãos, eu acho na leitura e aqui eu digo especialmente no Antigo Testamento, que quando a gente encontra histórias como essa, encontramos muito mais do que uma história, encontramos aí o broto do Evangelho de Jesus Cristo. And so when I read the Bible and understand, especially in Old Testament literature, how rich the Bible is, and when we read this story, we read not much more than a story, but just the beginning of the good news, the gospel of Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, toda a Bíblia aponta para a revelação de Jesus Cristo, conforme a gente aprende isso. See, the whole Bible points to Jesus and points to the revelation of Christ throughout the whole Bible. E a história de Mefibosete é mais uma no Antigo Testamento, ou em toda a Bíblia, que está apontando para o Evangelho, apontando para a obra redentora de Jesus Cristo. So this is a story that also points to the redemption that comes through Jesus Christ. Mefibosete, como a gente leu, era filho de Jonatas, neto de Saul, o primeiro rei de Jerusalém. So de when Israel. we read in the story, Mephibosheth is the son of Jonathan, who is the son of Saul, the first king of Israel. E nós conhecemos a história que Saul, ele foi mau, ele foi reprovado por Deus And no seu the reinado. Bible teaches us that Saul was not approved by God during his kingdom. E Deus olhou para Davi, encontrou Davi um homem segundo o seu coração e Deus decidiu colocar Davi no lugar de And so Saul. God seeing David, and David being a man according to God's own heart, God chose David to put David to reign over Israel. Em uma guerra com os filisteus, Saul morreu. Jonatas, filho de Saul,
também havia morrido. And so in a war against the Philistines, King Saul was killed, and Jonathan, his son, was also killed. E eu sei que você conhece a história, mas é importante eu lembrar que boa parte da vida de Davi foi fugindo de Saul, porque Saul, por inveja, a partir da morte de Golias, queria matar Davi. And so you probably know the story well, but let me just refresh our minds. David lived a good part of his life fleeing from Saul because Saul was jealous of him after David killed Goliath. And so as David was fleeing Saul, he was living most of his life. Porém, Davi cultivou uma amizade sincera, verdadeira com Jonatas. But you see, David príncipe Jonatas. cultivated a true, a sincere friendship and relationship with Jonathan, Saul's son. E houve um momento na vida dos dois que eles fizeram uma aliança. Jonatas falou para Davi o seguinte: eu sei que Deus te chamou para ser rei. And so there was a time during their relationship that they made an allegiance, and Jonathan told David, I know God has called you to become king. Eu quero te pedir para que você trate com generosidade ou com amor, com compaixão, os meus descendentes. And so he said, I want you to treat my descendants, my family, with compassion and love. Davi não era rei. And Ele tinha David chamado. was not king yet. He was just called to be king. Mas ele aceitou essa aliança. But he accepted that agreement. Ele prometeu para Jonatas que iria tratar com compaixão a sua So he descendência, promised to treat Jonathan's descendants with compassion, apesar de Saul. in spite of Saul. Pois bem, e quando Saul e Jonatas morreram diante dos filisteus, And so when Saul and Jonathan died, killed by the Philistines, houve meio que uma revolução em Jerusalém. there was like a revolution in Jerusalem. E a família de Saul foi caçada, And Saul's family was banned, não por Davi, not by David, mas pelos inimigos de Saul, but by Saul's dentro de enemies Jerusalém. inside of Jerusalem. E Jonatas tinha um filho chamado And Mefibosete. so Jonathan had a son named Mephibosheth. Para quem tem um desejo de dar um nome bíblico para os filhos, é uma opinião. So you see, if you want to give a biblical name to your son, here's a good suggestion. Mefibosete. Mephibosheth. Então, Davi, quando Mefibosete era uma criancinha, estava sendo cuidada pela sua babá. And so Mephibosheth was a child being taken care of by his nanny. E a babá, quando viu a revolução e que queriam matar a descendência de Saul, And when that nanny saw that the revolution, the enemies wanted to kill Saul's descendants, ele pegou lá o pequeno Mefibosete e ela pegou o pequeno Mefibosete e saiu correndo de and casa. so that nanny sort of picked up that young child and ran away from home. Mas nessa pressa de fugir, ela talvez tenha tropeçado, alguma coisa aconteceu que o bebê voou dos braços dela. And so in fleeing, something happened. Maybe she tripped, but the baby fell. E Mefibosete provavelmente quebrou as duas pernas. Naquela época não existia cirurgia ortopédica. Ele foi conhecido, cresceu como um aleijado. And so he probably broke his two legs, and at that time they didn't have orthopedic surgery. So he grew as a lame child. Mefibosete passou a viver numa terra chamada Lodebar, And so he started living in this land called Lodebar, uma terra pobre. a poor land. O significado desse nome quer dizer sem pasto, terra sem pasto. And the significance, this name means a land without pasture. Isso já dá a impressão para nós, já mostra para nós que é uma terra pobre, que não dá para cultivar, não dá para criar gado. So it's a poor land. You can't raise cattle. You can't farm there. Mas lá nesse lugar pobre, isolado, Mefibosete cresceu. So in this far, isolated, poor place, that's where Mephibosheth was raised. Não como uma criança normal, um adulto normal, uma Not pessoa like normal. a normal child. Mas ele tinha sua deficiência, além da deficiência física que ele tinha, And other than his physical deficiency, ele carregava um estigma he carried the stigma na sua vida e na sua história. in his life and his history. Ele era descendência real, You see, he was a royal descendant, mas ao mesmo tempo ele era um maldito em but he Jerusalém. was a cursed person in Jerusalem. Ele não era muito bem visto, ele não era bem visto diante da People sociedade. didn't accept him well in that society Porque o seu avô foi um homem que foi reprovado por Deus. because his grandfather was a man that was
reproved by God. Ele era um homem que tinha medo do rei Davi. You see, he was a man that feared King David. Porque pela lógica daquela época, um rei quando assumia o trono, ele deveria exterminar toda a descendência do rei anterior. Because when kings took on the throne, the tradition was that they should exterminate all of the sins of the other king. Porque qualquer descendente do rei anterior sempre seria uma ameaça ao rei atual. Because any descendant of the prior king would always be a menace to the current king. Vocês entendem? Porque seria uma briga pelo trono. See, it would be a fight for the throne. Seria um Game of Thrones. Like a little Game of Só que em Thrones, Jerusalém. but only in Jerusalem. Então, pela lógica, Davi deveria exterminar Mefibosete. So the logical thing was David having to exterminate Mephibosheth. Não pelo que ele fez, Not for what he did, ou pelo que ele poderia or what he fazer, could do, mas por quem ele era. but because he was the descendant. Apenas isso. That was the only reason. Pois bem, e aí eu quero entrar diante desse fundo contexto histórico, eu quero entrar com o proto-evangelho de Jesus Cristo. This is the basic historical context, so I want to talk about the proto-gospel of Jesus. Mefibosete representa você. And Mephibosheth represents me, represents you. Mostra quem sou eu, quem é você. It shows who I am, who you are. Um homem com defeitos, A sinful man, a man with defects, que carrega estigmas, and who carries stigmas, que pela a sua descendência, a sua ascendência, tinha uma condição de realeza, que é o caso de Adão que a gente see, está falando. because where we came from, we have this condition of royalty, which is Adam. Mas quando Adão caiu daquele lugar, But when Adam fell from that place, toda a descendência de Adão caiu junto his também. descendants also fell along with him. Isso sou eu e você. And that's me and you. Eu e você caímos We have fallen, e passamos a habitar em lugares áridos, and we started to live in these arid em places, lugares difíceis. in hard places. Deus, quando falou para Adão, Deus falou para Adão, Adão, agora com suor você comerá See, do fruto dessa terra. God told Adam, now you're going to have to sweat for you to eat and to extract your provision from this land. E essa promessa continua até os dias de And hoje. see, this promise goes on, carries on till difícil today. viver. See, it's hard to make a living. Habitamos, nós como Mefibosete, o nosso único lugar que podemos habitar é o lugar chamado Lodebar. You see, just like Mephibosheth, the only place that we can live in is a poor place, Lodebar. E que lugar é esse? É o lugar onde estamos fugidos. And what place is this? The place where we are fleeing. Estamos com medos. We are fearful. Fugidos e com medos de quê? We're fleeing and we're fearful of what? Da ira do rei. Of the king's wrath. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Let me tell you something this evening. Não há nada mais justo da parte de Deus There is nothing more just from God's part do que derramar a sua ira sobre a humanidade. than pouring his wrath upon humanity. Não há nada mais justo da parte de Deus There's nothing more just or righteous from God's part em derramar da sua justiça com ira sobre a and humanidade. pour down his justice with wrath among humanity. Pelo simples fato dessa humanidade ser pecadora, Just for the single fact that as humans we are sinners. rebelde diante de Deus. We are rebelling against God. Lá no Brasil, eu falava para um grupo de pessoas And I spoke to a group of people in Brazil, que gostava de cantar uma certa música que dizia: and they like to sing this song that said, restitui porque eu quero de volta o que é meu. give me restitution because I want back what is mine. E eu falei para esse grupo, a única coisa que você tem direito diante de Deus And I told them the only thing that you have that's your right before God é a ira de Deus. is God's wrath. É a única coisa. That's the only thing. A Bíblia diz que o salário do pecado é a See, morte. the Bible says that the wages of death is sin. A The nossa- wages of sin is death. Por isso, nós somos fugitivos diante de Deus, com medo da ira de Deus. See, we're fugitives of God. We're afraid of his wrath. Você quer agradar uma pessoa? Do you want to please a person? Diga para essa pessoa o seguinte: olha, Deus vai te abençoar em todas as coisas. Just tell this person, oh, God is going to bless you in everything. Não importa a religião dessa pessoa. Yeah, it doesn't matter your religion. Essa pessoa pode ser inclusive ateu. See, this person can even be a non-believer. Se você falar isso para ela, ela vai sorrir e vai agradecer. And if you say that to this person, they can smile and thank you. Mas diga para essa mesma pessoa: But come to this same person. Deus pode derramar a ira dele sobre a sua vida e enviar você para o inferno. And say, God can pour his wrath upon your life and send you to hell.
essa pessoa vai ficar muito irada com você. See, that person's going to be really mad at you. Porque no fundo, because deep down, ele sabe que isso é verdade. He knows or she knows that that's the truth. No fundo, See, deep down, a humanidade sabe humanity knows que há um Deus irado contra that there is an angry God. Mefibosete estava lá escondido. See, Mephibosheth was hiding. Ele era um homem aleijado, ele não tinha condições de prosperar na sua vida. He was a lame man. He had no condition to prosper in his life. Ele dependia de favores. See, he was depending on favors. Ele morava numa casa de favor. He lived in a house as a favor. A comida que ele tinha era algo que era dado. The food that he has was given to him as a favor. Mas um dia, but one day, Davi já rei, David, already the king, ele se lembrou da aliança dele. He remembered his covenant, his agreement. E ele fez uma pergunta. And he asked a question. Existe algum descendente de Saul? Is there a descendant of Saul? Para que eu possa agir com benevolência. So that I can show my mercy and benevolence. Alguém foi lá e disse: um filho de Jonatas que mora lá em Lodebar e ele é aleijado. And then somebody came to him and said, there's Jonathan's son Mephibosheth who is lame and needy. Davi dá uma ordem para a pessoa. So David gives an order to that person. Vá buscar Mefibosete. Go get him. Go get Mephibosheth. Traga ele à minha presença. And bring him here. Novamente vemos aí a mensagem do evangelho. See, once again we see the message of the gospel. Nós como rebeldes e fugidos diante de Deus. See, we are sinful and fleeing from God. É impossível pela nossa própria natureza. See, it would be impossible because of our own nature. Irmos à presença de Deus. To seek God by our own initiative. Mefibosete não tinha como ir para a presença de Deus. See, that boy had no condition to go before the presence of God. Ele tinha limitação física. He had a physical limitation. Ele era aleijado. He was lame. Ele tinha limitação histórica. Ele tinha um passado que acusava ele, que pesava sobre ele. That cursed him and he carried the weight of that curse. E em terceiro, ele tinha medo do que poderia acontecer. And third, he was afraid of what could happen to him. Para pensar se não sou eu e você. So just stop and think, isn't that you and me? Qual a condição natural que eu poderia ter para ir à presença de Deus? How can I have any chance or condition to present myself before the Lord? Eu não tenho força suficiente para me achegar a Deus. See, I don't have physical strength to come before the Lord. A Bíblia diz em Jó, ele fala uma coisa muito interessante. Ninguém estende a sua mão para ajudar um leproso. Job has an interesting statement when he says, nobody extends their hand to help a leper. Mas Jesus é aquele que foi lá e estendeu a mão. But see, Jesus was the one who one day came and extended his hand. Eu estava longe, estava distante de Deus, não tinha condições de chegar à presença dele. I was far, I was distant from God. There was no way that I could come before him. Era impossível, e é impossível ao homem natural se achegar a Deus. See, it was impossible, and it is impossible for man to come before God. E vamos pensar que mesmo que eu tivesse condições de esforços, no que diz respeito a esforço, de me achegar a Deus, eu tenho um outro problema. O meu passado me condena. And even if I did have the physical condition to come to God, there's still another problem. You see, my past condemns me. Se houvesse um meio de Mefibosete, pelas suas forças, conseguir chegar por uma cadeira de rodas ou levado pelo colo, Mefibosete tinha um problema do passado dele. Even though Mephibosheth was able to get there on a wheelchair or carried, you see, there was the problem of his past. Como eu e como você. Like you and like me. O meu passado me traz condenação. See, my past condemns me. Você sabe que o teu também traz. And you know that your past você sabe que você nunca fez coisas boas na vida. You know that you're not perfect. You've never done only good things in life. Quando uma vez eu conversava com uma pessoa, a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu não tenho problema, a minha vida é tranquila. So one time I was talking to a person and she came and pastor, I don't have problems. My life is all good.
E eu respondi para ele, essa já é a primeira mentira que você já me contou. Porque todos nós, sem exceção alguma, temos um histórico, o nosso passado vai e traz peso de condenação sobre a gente. Because all of us, every single one of us, has a past that condemns us. Há pessoas que fizeram coisas assim, que trouxeram consequências gravíssimas para a sua vida. See, there are people that did things that brought very bad circumstances to your life. Consequências para a sua família. Consequences for your family. Há outras pessoas que fizeram coisas erradas, mas as consequências não foram tão grandes assim. Other people who did wrong things, but the consequences weren't as bad. Mas independente do que você chame de pecado, pecadinho, pecadão, but if you call a sin a small sin, a regular sin, or a big sin, tudo é a mesma coisa aos olhos do juiz. See, it's all the same before the judge. Tudo é pecado. Everything is sin. Para pensar se você consegue. Deixa eu pensar aqui. A psicologia fala que a gente consegue ter 10 mil pensamentos por dia. Psychology says that we can have 10,000 thoughts a day. Pensa aí, 10 mil pensamentos, desses 10 mil. So 10,000 thoughts. Out of those 10,000, quantos são pecados? How many of them are sinful? Você consegue contar? Ah, não consigo. Can you count them? Oh, I can't. Aquela vez que você pensa numa coisa, sabe, chamando um amigo ou o patrão de tudo quanto é nome. You know that thought that you goes through your mind of calling your friend or your boss just a bad name? Aqueles pensamentos pornográficos ou indecentes que aparecem na cabeça. Indecent or pornographic thoughts that go through our mind. Quantas vezes você pensa isso ao dia? So how many times a day do you have those thoughts? Você não tem ideia? Eu também não tenho. You don't have an idea. I don't either. Mas vamos supor que talvez, let's just suppose, maybe, just maybe, você pense apenas uma vez, cometa apenas um pecado de pensamento por dia. You only sin one time a day in your thoughts. Você é quase um anjo. You're almost an angel. Você é um exemplo. You're an example. Você só peca em pensamento apenas uma vez por dia. You only sin once a day in your thoughts. Ok, vamos supor que ao longo de um ano, então, so throughout a year, você pecou apenas uma vez em pensamento por dia. Ao longo de um ano, você pecou 365 vezes. A day, that's 365 in 1 year. Imagine você chegando na corte aqui na cidade. Imagine you going to a court here in Stoughton. Pedir clemência ao juiz por causa de uma multa. And ask the judge to be merciful because of one fine, one ticket. Ele vai olhar e falar: "Bom, você tem uma multa apenas?" He's going to look and say, "So you only have one ticket, one fine?" Não, sem problema, você está absolvido. Oh no, that's fine. We can get you off the hook. Porque olha a tua idade, você tem apenas uma multa. Wow, look at you, only one ticket, only one fine. Mas pensa em qual corte poderia absolver 365 multas? Now, which judge would let go of 365 tickets or fines? No caso desse ano é 366, que é bissexto. So this year's 366. Então tem uma a mais. There's an additional day. Qual juiz iria absolver um réu de 366 crimes? So which judge would find not guilty somebody who committed 365 crimes? Nem Gilmar Mendes faria isso. Not even Gilmar Mendes from Brazil would do that. É impossível, mas para só. 366 ao ano é se você pecar apenas uma vez. And that's if you sin only once a day, right? Mas para Deus basta um apenas. You see, for God, one is one too many. Porque a Bíblia diz que os pecadores não entrarão na presença dele. Because the Bible says that sinners will not come into his presence. Você não precisa ter 366. No, you don't need 365. Basta que você tenha apenas um Just need one para ser excluído da presença to de Deus. be excluded from the presence of God. A Bíblia diz que os nossos pecados nos fazem separação entre nós e Deus. See, that's what the Bible says. Our sins, they separate us from God. E esse é o meu problema. See, that's my problem. Porque por mais que eu pudesse milagrosamente me esforçar para chegar à presença de Deus, So if I could miraculously, by my own, vencendo a minha preguiça, meu comodismo, thinking about my
vencendo minhas super ocupações. Se eu conseguisse milagrosamente chegar à presença de Deus, eu tenho um problema. Eu sou pecador. E os pecadores não subsistirão na tua presença. E ainda tem um terceiro problema que me faz não querer estar na presença dele. Ele é justo, ele é santo. Como é que eu vou sobreviver na presença do santo? Lembra de Isaías orando? Eu sou um homem pecador. E habito no meio de um povo pecador. Ai de mim que estou perecendo. Isaías tinha ideia do que estava acontecendo. Ele quando viu a glória de Deus, ele falou: vou morrer. When he saw God's glory, he thought, I'm gonna die. Porque eu sou pecador. Isaías queria fugir. Isaiah wanted to flee. Que é outro exemplo bíblico. You want another biblical example? Deus virou para Moisés e falou o seguinte: olha, reúna o povo tal hora, quando a trombeta tocar no monte, reúna o povo para subir ao monte para estar na minha presença. God told Moses, unite the people, and when you hear the trumpet sound, prepare yourself to climb the mountain, and I will reveal myself to my people. Em um certo momento do dia, o povo estava lá nos seus afazeres no deserto. Daqui a pouco a trombeta tocou. A nuvem desceu, a terra tremeu. Sai Moisés com 80 anos de idade da cabana dele e falou: pessoal, é Deus, ele quer que a gente suba agora a montanha para falar com ele. 80 years old, and he yells to the people, God wants to go to the mountain to experience his presence. A Bíblia diz que o povo tremeu e falou: vá lá e fala você com ele, porque a gente não vai. And the Bible says that the people trembled and said, Moses, listen man, you go, we're not going. O povo tremeu de medo. The people trembled in porque fear. Sabia quem eles eram. Because they were. A minha condição física, o meu passado e o meu medo. See my physical condition, my past and my fear. Davi lembrou da aliança dele com Jonas. His alliance is with Jonathan. E por isso ele mandou que trouxesse Mefibosete. O que aconteceu comigo e com você? Deus nos trouxe a ele. God brought us to him. É por isso que a Bíblia é muito clara, Jesus falando: todo aquele que o Pai me der. That's why the Bible says all of those that the Father gives to me. Nós somos entregues a Cristo pelo próprio Pai. We're handed over to Jesus by the Father himself. Não é simplesmente eu falar: eu encontrei Jesus. Jesus não estava perdido, a gente que estava. Saying, oh, I found Jesus. No, Jesus wasn't lost. We were. Jesus foi ao nosso encontro. Jesus nos encontrou. Jesus nos trouxe para a presença dele. Porque eu não poderia ir à presença dele. Davi manda trazer Mefibosete. Eu fico imaginando a cena. Você lembra que Mefibosete era aleijado? Os portais do reino se abrindo. A sala do trono sendo aberta. The room of the throne just being opened up, the chamber. E entra talvez uma pessoa carregando Mefibosete. Somebody walks into that chamber before the king, trazendo ele no colo. That lame man in his arms. Até chegar diante da presença do rei. And brings him to the presence of the king. E o deposita na presença do rei. And sort of lays him down there. Foi isso que aconteceu comigo. See, that's what happened to me. Foi isso que aconteceu com você. And you. Você acha que você veio aqui porque você quis? You think that you're here because you really want to? Deus te trouxe a esse lugar. God brought you here. Você acha que você dobra o seu joelho para orar porque você quer? You think you
kneel down and pray because you want to. Você faz isso porque Deus te ajoelha para você falar com Ele. You do that because God is the one who put you on your knees. Aquele momento que você pensa que saudade de Jesus, eu quero levantar louvores nesse momento. Oh, I miss Jesus and I want to worship him. Você, a tua natureza é isso? You see, that's not your nature. A Bíblia diz que é Deus quem efetua em nós o querer e o desejar. The Bible says that God does in us to will and to want. Se algum momento no dia você deseja a presença de Deus, And if there's a time in the day that you desire the presence of God, entenda que isso já é a presença de Deus na tua vida. Understand that's already the presence of God in your life. Porque o Espírito Santo vem e nos traz a presença do Rei. The Holy Spirit comes and brings us into God's presence. E quando Mefibosete chegou diante do rei, so when Mephibosheth comes before the king, a única atitude que ele pôde ter, the only attitude that he could have, foi de prostrar o seu rosto e colocar em terra. Was to bow his face down on the ground. E dizer: estou aqui, meu Senhor. And say, I am here, my Lord. Meus irmãos, precisamos entender See, we need to understand. O conceito de conversão. You see, the true concept of conversion. Estar na presença de Deus não é fazer reivindicação. You see, when we're before God, it's not to tell him to do stuff on our behalf. Estar na presença de Deus não é colocar ele na parede para exigir o teu milagre. And when we're before God, it's not to pin him against the wall and say, hey, I demand my miracle. Estar na presença de Deus já é tudo que nós precisamos. See, being in the presence of God is just everything that we. Mefibosete, naquele momento, ele se prostrou porque havia também um medo. Ele não sabia o que Davi queria com ele. See, Mephibosheth, he bowed down because he was also afraid. He didn't know what David was going to do. Naquele momento, Davi poderia muito bem falar: matem ele. You see, David could have said at that moment, kill him. Isso não seria mal visto diante do rei. See, that wouldn't be anything bad according to the king or society. Mas Mefibosete, naquele momento, com o rosto prostrado e dizendo: estou aqui, Senhor. But Mephibosheth bowed down and face on the earth and says, I am here, my Lord. Ele está mais ou menos falando como eu e você falamos: eis-me aqui, cumpra a minha sua vontade. He's saying just what we would say when we have this act of conversion. Here I am, may your will be done in me. Tudo que vier da tua mão sobre a minha vida é justo. Everything that comes to my life from you is right. Deus não age com injustiça com os seus e com ninguém. Então Mefibosete, quando falou: estou aqui, meu Senhor, é o que eu e você falamos: faça em mim a tua vontade. See, what Mephibosheth did in bowing down before the king is what we do when we say, come and have your will done in us. E Davi surpreendentemente fala: Mefibosete, não tenha medo. And he surprisingly says, do not be afraid. Porque eu decidi agir com bondade com você. I have decided to be merciful to you. Qual era a lógica do reino do mundo? See, what's the logic of the kingdom and of the world? Mate o descendente do rei anterior. Kill the descendant of the other king. A lógica do reino do mundo é a seguinte: mate porque isso é um problema para você, Davi. See, the logic of the world is kill him because he's a problem that needs to be dealt with. Deus, quando olhou para nós, God, when he looked at us, preste atenção. Pay attention. Deus, quando olha para o homem pecador, ele tem todo o direito de mandar todo pecador para o inferno. You see, when God looks at us, he has all of the rights to send the sinful man to hell. Se Deus quisesse, decidisse fazer isso, and if God wanted to do that and decided to do that, ele continuaria sendo justo, santo e bom. He would still be righteous and holy and good. Mas ele apontou o dedo para mim e para você, pecadores. But he pointed his fingers at us, at you and me, sinners. E disse: hoje eu decidi fazer bondade com você. He said, today I have decided to be merciful to you. Eu não vou te dar o que você merece. I'm not going to give. Eu vou agir com bondade sobre a tua vida. I will act with goodness. Sabe qual é o nome disso? You know what that means? Graça de Jesus Cristo. The grace of Jesus. Você sabe que existem 3 coisas que Deus manda para a terra. You know there are 3 things that God sends to the earth. Juízo, justice, misericórdia, mercy, e graça. And grace. Juízo é ele dar para a pessoa
aquilo que a pessoa merece. See, justice is giving to the person what they deserve. Misericórdia, ele não dá aquilo que a pessoa merece. Mercy means he doesn't give to the person what they deserve. E graça, ele dá o que a pessoa não merece. And grace, he gives to the person what they don't deserve. Mefibosete, ajoelhado, prostrado, talvez ele estivesse clamando por misericórdia. So maybe Mephibosheth with his face to the ground was wanting mercy. Ele clamava por misericórdia para não receber juízo. Crying out for mercy in order not to receive justice. Mas ele recebeu algo além. But he received something more. Ele recebeu graça. He received grace. Quando nos chegamos à presença de Deus, when we come before God, somos transformados de uma maneira que a gente nunca poderia imaginar. See, we're transformed in a way that we can never imagine. A nossa história nunca mais é a mesma. See, our story will never be the same. Na presença de Jesus, in the presence of Jesus, a gente muda. We change. Para pensar. Atos capítulo 4, versículo 13. Stop and think about that. Acts 4:13. Dá testemunha a respeito dos discípulos de Jesus. It's a witness of the disciples of Jesus. O Sinédrio olhou para os discípulos de Jesus e falaram: eles sabiam que não eram bons, eram pescadores e não tinham bons estudos. See, the Sanhedrin recognizes they were fishermen. They were not well educated. Mas falavam com autoridade e com eloquência. They spoke with authority and eloquence. Para pensar que pescadores lá de Nazaré foram usados por Deus para revolucionar a história da humanidade. Stop and think of these fishermen from nowhere who were used to impact all of humanity. Quando nos encontramos com Jesus, a nossa história nunca mais é a mesma. When we meet Jesus, our story will never ever be the same. Nós somos transformados. We're changed de uma maneira que nenhum remédio, que nenhuma psicoterapia, que nenhum exercício de autoajuda pode fazer conosco. In a way that no medicine, no psychological treatment, nothing can do. Jesus can do. Porque eu quero que você lembre o seguinte: And here's what I want you to remember. Jesus não veio melhorar você. Jesus didn't come to make you better. Jesus veio transformar você. He came to change you. E ele nos transforma de verdade. And he changes us for real. Quando Davi falou, eu vou agir com benevolência com você. So when David said, I will be merciful. Eu imagino Mefibosete levantando o rosto falando: "Uai, essa eu não esperava." Mephibosheth probably raised his face like, what's happening? E Davi fala: "Restitua as terras de Saul para ele." And David says, give him back the land that belonged to Saul. Nada mal, né? Well, not bad, huh? Lembra que Saul era rei. Remember, Saul was the king. Então ele deveria ter alguma terrinha aí básica. He had some land. Ou boas coisas. And good things. Restitua tudo para ele. Give him back everything. E a partir de agora, vocês irão plantar e colher na terra dele. E poderão desfrutar de todo o fruto da terra. Gente, Mefibosete estava em Lodebar. He was in Lodebar. Na pobreza, morando de favor. A poor place, living by the favor. E com uma palavra, a vida dele mudou completamente. Ele passou a habitar, ele passou a ser dono de terra. Ele teve a sua identidade original restaurada. Eu faço parte da realeza, eu sou filho do rei. A partir de uma palavra. A partir de uma palavra, a nossa identidade original é restaurada. Passamos a viver e somos adotados e chamados filhos de Deus. A partir de um momento, de uma ação de Deus sobre nossas vidas. Mas teve coisa mais importante ainda. Se a história de Mefibosete acabasse aqui, já seria espetacular. Sim ou não, gente? Veja, o cara estava na pobreza e passou a ser rico, dono de terras. Teve pessoas trabalhando, tinha pessoas trabalhando para ele.
working for him. Isso é sensacional. You see, that's great. Mas tinha algo ainda maior e melhor para ele, Something bigger, greater for him que realmente ele não esperava. that he would never ever expect. E sabe o que era? Não era mais terras ou More land, bênçãos dessa or more terra. blessings from this land. Era algo singular que era exclusivo para ele. Something that was exclusive for him. Davi falou: David said, a partir de hoje, você vai se sentar na mesa como meu filho e comer comigo. starting today, as of today, you will sit at my table as my child and you will eat with me. Você imagine o choque no reino. Can you imagine the shockwaves in the kingdom? A partir de agora, esse homem aleijado, que tem um passado que o condena, estigmas pessoais, históricos, ele é convidado para se sentar à mesa com o rei, como filho. This man who is lame, who has a past that condemns him, who is everything to be condemned. As of today, he is invited to be a part of the royal family and dine with the king. A condição dele não era de um servo que poderia comer da sobra do seu senhor. See, his condition wasn't a servant that could eat the leftovers of his master. A condição dele era de filho que se assenta à mesa com seu pai His e seus condition irmãos became a child that sits and eats with his father, e pode comer do melhor dessa terra. and he can have the best of the best. E é interessante que o texto termina da seguinte maneira: The text wraps up in the following way: e Mefibosete se assentava na mesa do rei. that Mephibosheth sat at the table of the king. O que é sentar na mesa do rei? And what does that mean? É ter comunhão. It's having fellowship. Para pensar no que é mais importante que Deus pode te dar. What's the most important thing that God can give Terras, to you? Lands, carros, cars, green card. a green card. Tem coisa que existe algo que essa terra não pode nos There's dar. stuff that you cannot get in this life, in this land. É a presença de Deus. And it's the presence of God. É a comunhão com Deus. Just fellowship with Him. Ninguém pode nos dar isso. Nobody can give us that. Nenhum trabalho pode nos dar isso. No work, no job can give us Se that. você trabalhar muito, você vai comprar um ótimo carro. If you work a lot, you're going to buy a great car. Mas se você trabalhar muito, isso não vai comprar a presença de Deus na tua It's vida. never going to buy the presence of God in your A life. presença de Deus não é conquistada. God's presence is not something that we Ela é conquer. dada. It's something that is given to us. Você é convidado. You are invited. Você é chamado. You are called. E ali Mefibosete, ele recebeu algo que o colocava como distinto diante de todo o reino. That's something that put him in a higher place in the kingdom. Outros homens tinham terras. The other people had land, Outros homens no reino tinham terras. Outros homens no reino tinham escravos. or they had slaves, Mas poucos tinham o privilégio de sentar na mesa. but very few have the privilege of sitting at the table. Existe algo mais importante que de Deus na tua vida. There's something more important of God in your life. É a comunhão. It's fellowship. Jó, ele muito bem falou, ainda que ele me mate, eu vou esperar por ele. And Job said, even though he may kill me, I will wait for him. Nada substitui a presença de Deus. Nothing can take the place of God's presence. Meu amigo, minha amiga, por favor, não troque a presença de Deus por um prato de lentilha. So exchange the presence of God for anything else that's material. Qualquer dinheiro que você possa ter hoje, All the amanhã vai money that you acabar. may have, it's going to go away. Qualquer coisa que você pode adquirir hoje, amanhã já vai perder o valor. Anything that you buy today will lose its value. Por isso, não ajunte tesouro nessa terra, ajunte tesouro no céu. So don't accumulate treasures here, accumulate treasures in heaven. Prioridade nossa não são as coisas, é a Our presença. priority is not things, it's A God. presença de Deus é o maior almejo, o maior desejo do God's nosso coração. presence is dos what filhos de our Deus. hearts should desire for as children of God. Agora, deixa eu falar algo importante para você. Talvez você esteja aqui falando, sabe, eu desejo a presença e a comunhão íntima com Deus, So you're probably saying, I want this fellowship with God, mas eu tenho tantas dificuldades. but I have so many difficulties. Eu tenho tantas dificuldades para estar na presença do Rei. I have so many difficulties to be in His presence. Novamente, Mefibosete nos ensina uma coisa. That's just what Mephibosheth
Deixa eu quebrar o protocolo, fazer um negócio aqui. Você imagine a sala, a mesa do rei ali em cima. So imagine the king's table. Mefibosete era aleijado, você lembra disso? And Mephibosheth was lame, remember? Agora você imagine Mefibosete indo porque foi chamado para se sentar à mesa do rei. Now imagine him coming because he was called to sit at the table of the king. Vamos supor que ele conseguisse com muito esforço andar. What if he could walk here? E ele começava a ir e se arrastando. And he would drag himself here. Fazendo muito esforço. And really working hard to get here. Ou talvez pior ainda, alguém ia puxando ele numa maca. Or somebody would drag him up there. As pessoas talvez olhavam para ele e falavam: tadinho, ele é aleijado. People would look at him and say, "Poor him, he's lame." E ele ia com todos os seus esforços, toda a sua limitação. And he would go with all of his limitation. Mas chegava um momento But then a time comes que toda a limitação, toda a feiura física dele where all of his limitations, his physical limitations, era escondida, was hidden. porque ele se sentava na mesa do rei. He would sit down at the table of the king. Sentado na mesa do rei, See, at the king's table, a sua perna aleijada see your lameness estava coberta, is hidden. estava escondida. It's under the table. Ele sentado aqui na mesa, See, at the table, ele era igual a pessoa que não era he was aleijada, just like the person that wasn't lame, porque ele estava sentado. because he was sitting. Mas não estava sentado em qualquer lugar, estava na mesa do rei com comunhão com o rei. At the table, having fellowship. Então, quando ele estava fora da mesa, So when he was out of the table, as pessoas olhavam para ele e falavam: é aleijado. people look at him and say he's lame. Mas quando ele estava sentado na mesa, But at the presence of the a, table, como é que é o nome disso? A perna defeituosa dele estava escondida. yeah, but see his limitation. Aí as pessoas já olhavam para ele e falavam: não, é filho. No, they look at him, he's a child. Fora da mesa é aleijado. Out, away from the table, he's a lame man. Na mesa At the table, é filho. he's a child. Talvez você fale: eu tenho muita dificuldade para ter comunhão. You're saying, I have a hard time having fellowship. Mefibosete era aleijado. It was Mephibosheth. Ele não foi curado, He wasn't healed, mas ele tinha comunhão. but he had fellowship. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Revelation 14. Eis que estou na porta e bato. Se alguém abrir, Somebody opens it. eu entrarei e cearei com ele. Você veio aqui, você tem defeitos. You have defects. E isso é uma extrema coincidência, porque eu também And tenho. that's a huge coincidence because so do I. Mas na mesa da comunhão At the table, é tudo que nós precisamos. that's Na comunhão, fellowship. os nossos defeitos são cobertos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. By the wonderful blood. Eu falo para você nessa noite que talvez esteja distante de Deus, que esteja longe por causa do seu passado que te condena e te acusa de tantas coisas, As that even accuses you por causa das limitações que você tem. because of the Você pode falar: eu não consigo ter comunhão porque eu sou viciado, you can say I can't have fellowship because I have an addiction, porque eu não consigo parar de mentir, because I can't stop lying, porque eu não consigo parar de fazer because fofoca, I can't stop gossiping, porque eu me preocupo com tantas coisas que eu acabo I esquecendo. worry about de so buscar many Deus. things that I forget to seek God. Você tem as suas limitações, You have your limitations, eu tenho as minhas. and I have mine. O que mais nós precisamos What we é da comunhão com Deus, is é de nos sentarmos à mesa. sit. Você não veio aqui à toa. You didn't come here just randomly. Se existe uma coisa que eu acredito, There's something that I believe é na providência de is Deus. in God's provision. A providência de Deus não é Ele dar alguma coisa, See, his provision, his providence is not him giving something. mas Ele fazer com que as coisas cooperem para o bom propósito dele. Is him making things cooperate for his desires and his purposes. E essa santa providência te trouxe a esse lugar. And it was this holy providence that brought you here.
Você limitado, distante de Deus. You limited, far from God, como Mefibosete. as Mephibosheth. E talvez até com medo do que Deus vai fazer com você. And maybe even afraid of what God is going to do to you. A boa notícia que eu tenho para você nessa noite See, this is the good news for you this evening. é que se Deus te trouxe aqui é porque Ele resolveu agir com benevolência com você. If God has brought you here, He has decided to be benevolent to you. Ele quer restaurar a tua He identidade. wants to restore your identity. Ele quer te fazer sentar à mesa com He wants Ele to make you sit at the table and have fellowship with Him como filho. as a child. Não existe nada melhor There's do que ser nothing chamado de better filho de than be Deus. called a child of God. Eu quero chamar você nessa noite. So I want to call you this evening, E eu não quero orar por você. and I don't want to pray for you. Eu quero orar com você. I want to pray with you Porque eu também quero a comunhão. because I want that fellowship Porque as eu well. sei que na comunhão, Because I know that in that communion, that fellowship, aquilo que está errado na minha vida everything that's wrong in my life é resolvido. will be settled. Antes de você vir aqui orar comigo, So before you come and pray with me, eu quero contar uma história minha. I want to tell you a story. Eu não gosto de contar muita história minha. I don't like to tell a lot of personal Eu stories. gosto de contar a história de Jesus. I like to tell Jesus stories. Mas eu vou contar uma minha. But I'm going to tell one. Um dia eu estava orando, falando com Deus. One day I Deus, was praying to God, me ajuda na minha área financeira. and I said, help me in my financial life. Eu estava orando no meu gabinete pastoral e estava pedindo a Deus pela organização lá da I igreja, né? was in my pastor's office praying for the church. Ajuda a condição financeira da igreja. Can you bless our financial condition? Traz milagres, Jesus. Bring miracles. Manda pessoas novas. Send new people. Manda umas pessoas daqui embora também. Send some people here away. Jesus, nos ajuda, Jesus. God, please help us. Muda a minha condição. Change my E eu condition. falando, apresentando um monte de coisas, assim, que estavam no meu coração. That were in my heart. Eu senti Deus falando ao meu coração. E aquilo que Ele falou ao meu coração interrompeu a minha oração. Eu senti Deus falando comigo, Felipe, você não precisa nada disso. O que você precisa é da minha presença. Na presença de Deus. Presence of God. Tudo que está errado, That's wrong. tudo que está dificultoso, inclusive as acusações do passado, The accusation. elas são resolvidas na presença de Deus. Por favor, não caia na besteira de pensar que os problemas que você teve no passado, você vai resolver com boas obras no dia de hoje. Não, não dá certo. Isso se chama justiça própria, That's called self-right ou se chama farisaísmo. or heresy. Os problemas que você teve no passado e tem hoje, The problems that you had in the past and have today, só tem uma maneira de resolver: only one way to resolve them. se sentar na mesa com Jesus Being in fellowship e ter comunhão com Ele como filho at dele. His table, at His child. Agora eu quero orar com você, Now I want to pray with que deseja se sentar na mesa com o Rei. you. Talvez você sempre quis isso. Maybe you always wanted that. Eu sinto que há pessoas que sempre quiseram isso. I think that there are people who always wanted that. Você que sempre olhou para homens e mulheres de Deus If you men and women of God e ficava olhando lá e falando, eu queria ser desse said, jeito. I wish Você é como aquela pessoa que vê os filhos sentados na mesa e fica olhando de longe, eu queria me sentar ali. is that person who sees, a family gathered together and you say, I wanted to be sitting. A boa notícia é que o Rei Jesus está aqui te chamando para sentar à mesa com Ele. King Jesus is here inviting. Então eu quero orar com você que deseja essa comunhão. So I want to pray with you if you want this fellowship. Levanta aí do seu lugar. Vem aqui, vamos orar junto, em nome de Leave Jesus. your place and pray together. Léo.
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte venha como Mefibosete, clama pela misericórdia dele, clama pela misericórdia, completo acesso. Fala com ele. Só ele pode mudar a tua vida. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Pai, nós estamos aqui, Senhor, ajoelhados na tua presença e queremos, Senhor, clamar pela tua santa misericórdia. Somos pecadores, Senhor, temos consciência disso, e a única coisa, Senhor, que a gente merece é a tua ira, é o teu juízo, é a tua espada sobre a gente. Somos limitados, por mais que a gente se esforce muitas vezes para ter uma aparência de piedade, uma aparência de santo, uma aparência bonita. Na verdade, não passamos de sepulcros caiados. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos sair, hoje saímos de Lodebar com todas as nossas limitações, nos prostramos diante de Ti e clamamos, Senhor, tenha misericórdia, haja com benevolência, Senhor, porque os nossos pensamentos são pecaminosos, as nossas intenções são pecaminosas, o nosso coração se inclina para o mal continuamente. Somos egoístas por natureza, somos perversos. Por mais que tenhamos vergonha, Senhor, de assumir isso, somos perversos. Invejamos, às vezes militamos contra o próximo. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos, Senhor, um novo coração. Queremos nos sentar à tua mesa nessa noite, Senhor, e sermos, Senhor, chamados de filho, mas sabemos que isso só é possível se o Senhor abrir a sala, se o Senhor abrir esse caminho para nós. Abra esse caminho, Senhor, e que possamos nos sentar à mesa, Senhor, contigo, Senhor. Apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas truculências, dos nossos pecados, queremos nos assentar contigo, Senhor, porque sabemos que é só na tua presença que os erros, os nossos pecados são redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Faz isso, Senhor. É na tua presença, Senhor, que tudo muda. É na tua presença que tudo transforma. É na tua presença que o luto se transforma em alegria. É na tua presença que as cinzas são transformadas, Senhor, em festas, em ações de graças. É na tua presença que o Senhor, que as nossas lágrimas são enxugadas e que um novo cântico brota dos nossos lábios. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Não para a nossa alegria, não para a nossa satisfação, mas faça isso para a sua própria glória. Faça isso para o teu próprio louvor. Porque quando Davi agiu com benevolência a Mefibosete, ele disse: eu farei isso por amor a Jonatas. Faça isso, Senhor, para a tua glória, por amor de ti.
haja com benevolência por amor de Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor, para que todos vejam, para que todos saibam que nós não somos bons, mas o Senhor é bom, que não somos perfeitos, mas o Senhor nos aperfeiçoa, que não é nosso esforço, mas é a Tua glória. Ao Teu nome seja dado toda a glória. Assim, Senhor, que esses homens e essas mulheres que aqui estão, que abriram o coração para a Tua palavra, inclusive eu, possamos ser um testemunho, não do nosso esforço, não da religião, mas um testemunho da glória de Deus, que transforma o coração do homem, que transforma o coração da mulher e faz tudo novo. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, no nome do Seu precioso Filho Jesus. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Obrigado.